Sofia, minha esposa, traiu-me e saiu do quarto com a cabeça erguida. Pensando que tinha ganho, ela sorriu calmamente, retocando o batom, até que viu um estranho à espera, bem no meio da sala de estar. A porta do quarto abriu-se. O clique agudo dos seus saltos ecoou no chão de azulejos, seguido pelo cheiro estranho de perfume que ainda pairava no ar. Ela saiu com uma confiança incomum, ajeitando o cabelo, dando uma olhadela rápida ao espelho, e depois sorriu para si mesma, um sorriso que eu nunca tinha visto dirigido a mim. Mas assim que se virou, ela parou, os ombros rígidos, os olhos fixos como se tivesse acabado de encontrar algo que nunca quis enfrentar. Porque bem no meio da sala de estar, na poltrona que na noite anterior ainda estava vazia, estava alguém sentado. E a aparição dessa pessoa mudaria toda a história numa direção que ela própria não conseguiria prever. No momento em que ela parou diante da poltrona ocupada, a casa ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir claramente a rotação lenta e pesada da ventoinha de teto. A luz amarela da sala de estar iluminava o rosto dela, revelando claramente o pânico que ela tentava esconder com uma fina camada de maquilhagem. Apenas um segundo antes, ela tinha saído confiante da porta do quarto. O seu novo perfume era forte, o cabelo liso, os lábios ainda brilhantes com batom. Um segundo depois, ela enrijeceu como alguém que acabava de pisar uma verdade que tentara evitar durante semanas. Eu estava no canto, a observar. Ela não deu mais um passo. A mão foi soltando a alça da mala, os olhos fixos na poltrona à frente. Na poltrona, estava um homem de meia idade, sentado em silêncio. Não era eu. E certamente não era o jovem amante que ela costumava esconder sob o pretexto de ir a reuniões de negócios. Era o meu sogro, Sr. Manuel. O homem que ela sempre dizia que não queria aborrecer. Ele estava ali sentado, ligeiramente curvado, as mãos entrelaçadas, os olhos profundos e calmos, sem raiva, sem repreender, apenas sentado e a olhar para ela como se esperasse uma resposta que sabia ser difícil de obter. Ela demorou alguns segundos para recuperar o fôlego. Pai, quando é que chegou? A voz dela tremeu, embargada no final da frase. Um tremor que eu nunca tinha visto nela, mesmo nos dias mais difíceis. Ele não respondeu de imediato. Olhou para os saltos altos que ela calçava, o tipo de sapatos que ela só usava para reuniões de trabalho à noite, como me tinha dito há semanas. Estou à tua espera desde a tarde, ele disse lentamente. Liguei, e não atendeste. Ela olhou para mim, com um olhar cheio de pedido de ajuda. Mas eu permaneci imóvel, sem avançar, sem intervir. Esta noite, a verdade precisava de se revelar por si mesma. O pai dela virou-se para mim e acenou ligeiramente com a cabeça. Obrigado por me teres avisado. Essa frase fez os ombros dela caírem. Ela olhou para mim sem piscar, como se quisesse perguntar. O que é que disseste ao pai? Eu não disse mais nada. Nem todas as verdades precisam de ser ditas em palavras. Basta deixar um pai testemunhar o olhar da filha enquanto ela se senta perante o segredo que ela própria criou. Os pedaços despedaçados falarão por si. Ela engoliu em seco, girando a mão como quem procura uma saída. Pai, estás a entender mal. Eu o sou. Eu fui encontrar-me com uma amiga. Eu já lhe tinha dito. Ela gaguejou, apontando para mim. Infelizmente, a voz dela não tinha convicção. Cada palavra parecia quebrar-se antes de tocar o chão. Ele apenas fez uma pergunta muito suave. Que amiga te faz apagar o histórico do telemóvel? Aquela pergunta simples parecia cortar o ar. Eu vi as costas dela contraírem-se, o peito a subir e a descer com dificuldade. Ela baixou a cabeça. Eu não apaguei nada, pai. O teu telemóvel? Ele disse. Dá, mo. Ela ficou petrificada por meio segundo, o suficiente para saber que estava a esconder algo. Uma pessoa que não fez nada de errado entregaria imediatamente, até mesmo desbloqueando com o rosto. Mas ela ficou ali parada, como se estivesse pregada. Está a carregar no quarto, pai. Então vai buscar. Lu, ele respondeu suavemente, como um suspiro. Não houve repreensão, nem gritos. Mas aquela calma fez a sala ficar mais fria do que o ar-condicionado. Ela hesitou, recuando para o quarto. Os seus sapatos faziam um ruído de passos no chão da casa pequena, cada som parecendo um contratempo. Eu observei a silhueta dela, a silhueta que fora o pilar da minha vida nos últimos 3 anos. Agora, misturada com o medo e a hesitação de alguém que tenta manter o último fragmento de um segredo. O pai dela virou-se para mim,
com um tom moderado. Ele ainda tem limites. Ele sussurrou, apenas alto o suficiente para que ela no quarto não ouvisse. Eu acenei levemente com a cabeça. Se me tivesses dito mais cedo, ele suspirou, talvez eu tivesse conseguido salvar a minha filha. Eu não respondi, porque já não tinha certeza se salvar. Lá era o que era necessário. Do quarto, ouviu-se o som de uma gaveta a fechar um pouco bruscamente. Depois, o som dela a inspirar fundo. E a sair. Ela segurava o telemóvel, mas a mão apertava-o com tanta força como alguém que segura a última corda. Sofia. O pai dela chamou, a voz fraca. Ele estendeu a mão. Ela hesitou por meio segundo, apenas meio segundo, mas foi o suficiente para que tudo na sala perdesse o equilíbrio. Ela entregou o telemóvel a ele. Ele não o abriu de imediato. Ele colocou-o na mesa, com o ecrã virado para baixo, e disse: "Antes de eu abrir isto, responde-me a uma pergunta." Ela olhou para cima, os olhos vermelhos e tensos. "Tu traíste-o? Ele não usou o teu marido, nem o meu nome." Foi como um lembrete de que eu era a pessoa a quem ele confiara a sua filha. Ela abriu a boca, mas não conseguiu falar. Eu vi os lábios dela tremerem e depois apertarem-se. A respiração tornou-se curta e ofegante. "Sim," ela disse. "Sim," mas a próxima palavra não saiu, porque naquele exato momento, um som de notificação ting soou do telemóvel com o ecrã virado para baixo. Aquele som de notificação fez os três ficarem parados como estátuas. Ele virou o telemóvel. O ecrã acendeu-se. Uma mensagem apareceu imediatamente à vista, sem tempo para ser fechada. "Já saíste? Estou à espera na garagem subterrânea." O mesmo perfume de sempre? Ela ficou petrificada. Eu vi as pernas dela cederem ligeiramente. Ele olhou para a mensagem e depois para ela. Os olhos já não com raiva, apenas com uma decepção silenciosa como a lama no fundo de um rio. Ela queria dizer algo, mas apenas um suspiro saiu da sua garganta. Eu não intervi. Esta noite não era o meu julgamento. Esta noite era o olhar de um pai a enfrentar a traição da filha que ele sempre acreditou ser a mais recatada da família. Quando ela se preparava para abrir a boca e justificar-se, o telemóvel tocou mais uma vez. Desta vez era uma chamada. O nome do chamador apareceu claramente no ecrã. Um nome que, durante os últimos 3 meses, ela escondera com uma sigla sem sentido. O pai dela olhou-a nos olhos. "Já chega," ele disse baixinho. Aquela frase suave foi o primeiro estilhaço que empurrou a história para uma parte mais sombria. E eu sabia que este era apenas o prelúdio para uma verdade ainda mais pesada que esperava por vir. Após o toque do telemóvel e o olhar cabisbaixo do meu sogro, a sala caiu num silêncio longo e sufocante. Ela ainda estava ali, as mãos a tremer, os lábios roxos, os olhos sem ousar olhar ninguém diretamente. Eu sabia que agora qualquer palavra que ela dissesse seria apenas como uma fina camada de gelo sobre água a ferver. Mas o pai dela agiu de forma completamente oposta ao que eu esperava. Ele não gritou, não levantou a voz, não a interrogou. Ele apenas pousou o telemóvel na mesa, virou suavemente o ecrã para baixo e disse: "Senta-te." Apenas 3 palavras, mas o suficiente para que a espinha dela se arrepiasse. Eu estava encostado à parede a observar a cena. Em parte porque queria manter distância, em parte porque percebi que esta era uma conversa na qual eu não devia intervir. Um marido pode perguntar à esposa centenas de vezes, mas basta uma pergunta dos pais para que o filho não tenha mais como se esquivar. Ela sentou-se no sofá, as mãos apertadas até ficarem brancas. O pai dela sentou-se à sua frente, calmo como numa reunião de família. Desde pequena, ele começou lentamente. "Eu nunca te forcei a ser melhor que os outros. Apenas te pedi que fosses decente com aqueles que te amam de verdade." Ele enfatizou a palavra decente suavemente, mas com firmeza, como uma pedra a cair na água. Os olhos dela desviaram-se. Ela acenou com a cabeça, mas não conseguiu dizer nada. "Nos 3 anos que ele te casou, ele olhou para mim. Eu vi o quanto ele te cuidava. Às vezes pensava que ele se preocupava tanto que tu já nem notavas. Eu não reagi. Não precisava de ser elogiado. Mas a forma como ele falou fez-me entender que ele não estava a defender-me. Ele estava a tentar trazer-la de volta ao lugar que ela costumava ocupar antes que aquele segredo a desviasse." Ela começou a chorar. Não o tipo de choro de desespero como quando é apanhada em flagrante. Era o choro de alguém a quem se recorda uma verdade que ela conhece há muito tempo, mas que tentou esquecer,
que houve alguém que a amou tanto que ela o considerou um dado adquirido. Eu sei que errei, ela disse, levando a mão para enxugar as lágrimas. Mas quanto mais enxugava, mais borrava. É que me sentia tão distante de ti. Tu estavas sempre a trabalhar. Muitas vezes esperei pelo jantar até tarde da noite. A voz dela falhou, mas depois tentou recuperar a calma. Eu só queria alguém para conversar. No início era só conversar. Eu ouvia, mas o meu coração já não reagia com força, não por aceitação, mas porque eu já sabia que esta frase viria. A frase comum de pessoas que começam com emoções e depois se tornam vítimas das suas próprias escolhas erradas. O pai dela olhou-a nos olhos. Então, o que te impediu de falar com o teu marido? Tive medo. Medo de quê? Medo que ele ficasse triste, medo que ele ficasse zangado, medo que ele me repreendesse. Ou seja, ele continuou. Tiveste medo de magoar a pessoa errada, mas não tiveste medo de magoar a pessoa certa. Essa frase atingiu o ar como um estalo. Ela encolheu-se. Os ombros caíram. Olhei para o rosto dela. A mulher que uma vez repousara a cabeça no meu ombro em dias de chuva, que uma vez segurara a minha mão nos nossos primeiros meses de salário baixo. Ela agora estava tão diferente da mulher que eu casei. Uma tristeza invadiu o meu coração. Não tristeza por ter sido traído, mas tristeza porque aquela mudança aconteceu gradual, pouco a pouco, e eu não a tinha visto. O pai dela suavizou o tom. Lembraste quando namoravam? Tu costumavas dizer que ele era a pessoa em quem mais confiavas. Ela acenou rapidamente com a cabeça e voltou a chorar. Então, nos últimos 3 meses, em quem confiaste? Não sei, ela disse, cobrindo o rosto com as mãos. Sinto-me perdida. Eu fechei os olhos brevemente. As pessoas só se perdem quando se desviam do caminho certo pelos seus próprios pés. O pai dela suspirou, as costas ligeiramente inclinadas para trás. Aquele homem, ele disse. Achas que ele te ama de verdade? Ela não respondeu. Tenta pensar. Ele continuou. Se ele te amasse de verdade, ele permitiria que estivesses à frente do teu marido a tremer assim? Ele permitiria que mentisses a toda a família sem te dar uma saída? Eu vi claramente aquelas perguntas a atingi-la profundamente. Ela levantou os olhos, vermelhos. Pai, eu errei mesmo, mas não sei como parar. Tu não paraste, ele disse. Tu apenas esperaste ser descoberta. Aquela frase fez com que ela soluçasse novamente. E enquanto ela chorava, percebi uma coisa. O medo nos olhos dela não era de perder o outro homem. Era de enfrentar a sua própria família. Dei um passo em frente, não muito perto, não muito longe. Pergunto-te uma coisa. Eu disse, a voz calma, sem tom pesado. Se o teu pai não tivesse vindo esta noite, terias parado com isso? Ela olhou para mim como se eu lhe tivesse tirado todo o ar à volta. Os lábios moveram-se. Mas a resposta não veio. Silêncio. Um silêncio suficiente para responder a todas as perguntas do mundo. O pai dela levantou-se lentamente. Ela precisa de tempo, ele disse para mim. Mas tu também precisas de decidir a tua vida. Eu acenei com a cabeça. Ele colocou uma mão no meu ombro. Eu sei que a amas, mas amar não significa suportar tudo. Às vezes, deixar ir é a maneira de manter a tua paz. Eu não disse nada, mas aquela frase tocou exatamente no ponto que eu estava a tentar evitar. Eu tinha pensado que, se me esforçasse um pouco mais, ela voltaria a ser a esposa carinhosa que eu amava. Mas esta noite, ao ver a cena dela a congelar por causa de uma mensagem, eu soube que essa esperança era tão frágil que um sopro seria suficiente para a dissipar. O pai dela virou-se para a filha. Eu vou para casa. Tu ficas e falas com o teu marido. Seja como for, isto tem de acabar com respeito. Não pode ficar mais confuso. Ela acenou com a cabeça, as lágrimas a escorrer sem parar. Ele caminhou até a porta. Mas antes de abri-la, parou e disse uma frase que fez a sala parecer esticar-se. Lembra-te, amar a pessoa errada é comum, mas trair quem te ama é um erro para toda a vida. A porta fechou-se, deixando apenas eu e ela na sala silenciosa. Ela levantou os olhos para mim, com um olhar cheio de desespero. João, desculpa, eu não o fiz de propósito. Olhei-a diretamente nos olhos. Eu não te perguntei se foi de propósito ou não. Só quero saber se ainda é sincera com este casamento. Ela soluçou. Sim, eu sou, juro. Eu sou. Então por que é que durante 3 meses não me disseste nada? Tive medo. Tive medo que me abandonasses. Eu dei um leve riso,
Nem amargo, nem irônico. Tiveste medo que eu te abandonasse? Então escolheste outra pessoa? Ela cobriu o rosto e desatou a chorar como se todas as suas defesas tivessem ruído de uma vez. Eu sei que parece ilógico, mas naquela altura eu não conseguia pensar em nada. Sentei-me na cadeira em frente, exalando lentamente. Em parte queria acreditar nela, em parte não conseguia. E foi essa confusão que mais me esgotou. Esta noite ainda não decido, eu disse baixinho, mas tens de ser honesta comigo sobre tudo, desde o início, sem esconder nada. Ela acenou repetidamente com a cabeça, como alguém que vê um ramo de árvore a surgir no meio de uma corrente forte. Sim, eu vou contar. Vou contar tudo. Mas no meu coração eu sabia que a verdadeira história apenas tinha começado. E a parte mais perigosa, a parte da revelação, esperava logo atrás da porta daquela confissão. A casa mergulhou num tipo diferente de silêncio. Diferente do de há pouco. Não era o silêncio do choque, nem o silêncio das lágrimas. Era o tipo de silêncio que nos faz ouvir cada respiração, cada pequeno tique metálico do relógio de parede, cada leve vibração da água a correr nos canos da parede. Ela sentou-se à minha frente, os olhos ainda vermelhos, as mãos entrelaçadas como se estivesse a tentar conter o último pouco de calma. Olhei para ela sem dizer nada. Queria deixar que este silêncio se desdobrasse, porque às vezes o silêncio é a única coisa que faz as pessoas revelarem a verdade. Diz-me, finalmente. Falei, a voz suave mas direta. Desde o início. Ela engoliu em seco, inspirou profundamente como quem se prepara para entrar em águas geladas. Sim. No início, eu só conversava. Encontrei um velho conhecido online por acaso. Ele perguntou como eu estava. E de repente, eu não me sentia mais incomodada ao esperar pelas mensagens dele. Eu ouvia, sem reação. Ela continuou, evitando o meu olhar. Tu trabalhavas muito. Algumas noites fazias horas extras. Eu ligava e tu não atendias. Eu ficava zangada e desabafava com ele. Achei que não havia problema, era só conversar. Lembrei-me dos meses anteriores, das noites em que chegava perto das 22, da forma como ela me olhava e depois se virava, como se não houvesse mais nada para dizer. Naquela altura, eu pensava que ela estava zangada porque eu estava ocupado. Agora, pensando bem, talvez ela já tivesse encontrado um lugar para descarregar as suas emoções. Ela olhou para mim, a voz mais baixa, e de repente, eu comecei a sentir a falta dele. Naquela altura eu sabia que estava errada, mas não conseguia parar. Eu fechei os olhos brevemente por um segundo. Não por dor, mas porque algumas coisas, quando ouvidas da boca da pessoa em quem se confiava, criam a sensação de que cada pedaço de ar na sala está a ser comprimido. A perfurar o peito. Há quanto tempo? Eu perguntei. Mais de 2 meses e meio. E tu não me disseste? Não disseste à família? Não disseste a ninguém? Ela abanou a cabeça, as lágrimas escorrendo novamente. Eu tinha vergonha, tinha medo, medo que todos pensassem que eu era má, que eu era terrível. Eu sorri muito levemente. Tu preocupas-te com o que as pessoas pensam de ti, mas quando fazias algo terrível, não pensaste em ninguém. Ela baixou a cabeça, as mãos a tremer. Não a repreendi mais. Não via razão para gritar ou ficar com raiva. Tudo já tinha ido longe demais para que as emoções pudessem consertar. Por que voltaste a encontrar essa pessoa? Quem era esse velho conhecido? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Um homem que gostava de mim na universidade. Naquela altura eu não lhe dei atenção, mas quando o reencontrei, ele era tão bom a conversar. Eu estava vulnerável e depois marcamos um encontro, só para beber café. Mas ficaste tão feliz que quiseste encontrar-te uma segunda, uma terceira e uma quarta vez. E então foste para um apartamento. Ela ficou sem ar por um segundo e depois acenou com a cabeça muito lentamente. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, as luzes da rua projetavam-se no vidro, criando manchas de luz na escuridão. Lá embaixo, os carros passavam normalmente. As pessoas viviam as suas vidas. Apenas nós estávamos presos numa sala, a tentar consertar as rachaduras que se tinham prolongado por muito tempo. Ela continuou, a voz baixa como se tivesse medo que a verdade me fizesse mudar de ideia sobre o casamento. Eu ia às escondidas à noite. Dizia que ia encontrar-me com amigas, mas na verdade, só me encontrava com ele. Eu dizia a mim mesma que não era nada demais, só conversávamos.
Mas quanto mais nos encontrávamos, mais queria ficar. Virei-me e olhei-a diretamente. Então o que era para ser esta noite? Ela mordeu o lábio até sangrar. Eu ia acabar com tudo naquele apartamento. Sim, eu franzi os lábios. Aquela resposta parecia ao mesmo tempo verdadeira e falsa, como algo que as pessoas inventam em segundos para minimizar a sua culpa. Ias acabar com tudo, arranjada, com perfume, com o telemóvel desligado, sem atender o telefonema do teu pai e a mandar-lhe uma mensagem a dizer que estavas a descer. Ela desabou imediatamente. Eu sei que ninguém vai acreditar nisso, mas, a sério, esta noite eu queria dizer que ia parar, mas a mensagem prova o contrário. Eu não me atrevi a bloquear. Lô, tive medo. Tu só tiveste medo de ele te abandonar. Não tiveste medo de eu te abandonar. Aquela frase fez com que ela ficasse petrificada, as lágrimas pararam como se estivessem a ser sufocadas. Por um longo tempo, não houve som além do leve giro da ventoinha de teto. Voltei para a cadeira e sentei-me. Ainda me amas? Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, a voz embargada. Sim, eu amo, juro. Eu amo. Mas esse amor não venceu a novidade que ele trouxe. Ela calou-se por um segundo e depois acenou muito levemente, como quem admite algo que nem ela própria queria ouvir. O silêncio prolongou-se. Eu não intervi. Deixei-a sentar-se na sua própria verdade. Há verdades que só quando as pessoas as tocam é que percebem o quão longe foram. João, ela chamou, a voz quase quebrada. Desculpa, eu sei que dizer isso não muda nada. Mas, dá-me uma oportunidade para corrigir. Corrigir? Eu repeti. Corrigir como? Eu vou cortar com ele. Vou mudar de número. Apagar os contactos. Prometo ao pai. Prometo a ti. Olhei-a diretamente nos olhos, sem julgar, apenas com a verdade. Tens a certeza que ele te vai deixar ir tão facilmente? Ela ficou em silêncio. Sabes que pessoas como ele nunca aceitam perder o que têm. Ela ficou ainda mais em silêncio. Essa é uma verdade que muitos não querem enfrentar. O terceiro não ocupa apenas um espaço no coração da mulher. Ele também ocupa as emoções, a dependência. Às vezes, continuei, tu própria não te atreves a parar de verdade. Apenas o dizes. Ela chorou novamente. Eu apoiei a testa. Não por dor de cabeça, mas por cansaço. Cansado das palavras remendadas dela. Cansado de ter de distinguir entre a verdade e a desculpa. Cansado porque eu sabia que, mesmo que ela se arrependesse, a rachadura já estava nos corações de ambos. João, ela chamou. Dá-me uma última oportunidade. Eu não respondi de imediato. Precisava de silêncio para ver o que restava dos meus sentimentos. Passou quase um minuto. Abri os olhos e olhei para ela. Não respondo agora. Ela olhou para cima, uma esperança bruxuleante nos olhos. Porque a minha resposta depende do que vou ouvir a seguir. Desde esta noite até 3 meses atrás, quero ouvir tudo. O rosto dela parecia o de alguém prestes a cair novamente. As lágrimas escorreram, mas depois ela acenou com a cabeça. Então, deixa-me contar. A casa mergulhou novamente numa nova camada de silêncio. Não um silêncio que me fizesse sentir raiva, mas um silêncio que nos preparava para entrar na região mais pesada da verdade. Uma região onde, depois de falarmos, ninguém seria o mesmo. E eu sabia claramente que o que estava para vir decidiria todo o nosso futuro, quer fosse para ficar ou para partir. Ela inspirou fundo e demoradamente, como quem ganha coragem para se atirar a águas frias. Na sala pequena, a luz amarela projetava sombras no rosto dela. Naquela luz, eu via cada pequeno movimento, os dedos dela entrelaçados, os olhos fixos no chão, a respiração ligeiramente trêmula. Não era de mim que ela tinha medo. Ela tinha medo da verdade que ela própria iria proferir. Começa, eu disse, a voz tão calma que até eu me senti um estranho. Ela acenou levemente e depois abriu a boca. Naquele dia, o primeiro dia, não foi um encontro casual. Fui eu que o procurei. Eu engoli em seco. Liguei para uma amiga antiga para pedir o número dele. Não mudei a expressão, mas no meu coração registrei. Procura ativa, não coincidência. Tu estavas em viagem de trabalho naquele dia. Ela continuou, a voz a diminuir. Senti a casa vazia. Senti-me triste. Queria alguém para conversar. Ela olhou para mim por um instante e depois baixou os olhos novamente. Mas quando ele respondeu,
Senti-me tão feliz. Eu sabia que estava errado, mas fui arrastada. Encostei-me ao sofá, ouvindo cada palavra, sem intervir, sem a defender. Eu queria ouvir a história toda. No primeiro encontro foi só para beber café. Achei que não havia problema, mas ele fazia-me rir. Perguntava sobre mim. Senti-me confortável. Ela deu um sorriso amargo. Naquela altura, esqueci que tu também me tinhas cuidado assim. Apertei ligeiramente a mão, mas não demonstrei. Não era ciúme, mas uma sensação de sufoco ao saber que eu tinha agido corretamente, mas estava a ser comparado com algo de fora, apenas porque era novo. Depois daquela vez, eu disse-lhe para não mandar mais mensagens, mas só aguentei 2 dias, e depois mandei eu mesma. Fui eu, não ele. Acenei com a cabeça novamente. Ativa. Ela olhou para mim, os olhos úmidos. Acreditas que eu não queria trair-te? Eu respondi de imediato. Não. Ela congelou. As lágrimas escorreram em rios. Eu não a consolei. Não era hora de esconder emoções, era hora de enfrentar. Depois, na terceira semana, ela suspirou, como se estivesse a libertar um peso do peito. Eu disse-lhe que me sentia sozinha na minha própria casa. Eu disse que estavas ocupado, que não estavas comigo como antes. E o que ele disse? Eu perguntei. Ele disse que me compreendia. Ele disse que eu merecia mais atenção. Ele disse que eu era especial. Eu sorri com um lado da boca. O sorriso de quem entende bem demais. Qualquer um pode dizer isso se quiser abrir a porta para os erros de outra pessoa. Depois comecei a esconder o telemóvel. Ela continuou. A palavra passe mudou 3 vezes. Ele ligava quando tu estavas a trabalhar, mandava mensagens quando eu tomava banho. Sentia-me culpada, mas continuei a fazê-lo. Sabes quando perdeste o controlo? Eu perguntei. No dia em que cancelaste o nosso jantar por causa dele. Sim. Inspirei fundo. O meu batimento cardíaco não acelerou. Apenas uma sensação de frio se espalhou do peito para o estômago. Quando a pessoa em quem se depositou a confiança admite cada passo da traição, a dor já não é aguda. É um cansaço, como carregar uma mala de pedras por um longo caminho. Quantas vezes o encontraste? 7 vezes. E quantas vezes naquele apartamento? 4. Na primeira vez, quem convidou? Eu. E na segunda vez também. Ela ficou em silêncio. Isso atingiu-a diretamente no peito. Ela chorou, mas as lágrimas desta vez eram diferentes. Não era para ser perdoada, mas porque finalmente ela via o quão culpada era. Eu não sei porquê. Ela disse entre soluços, sinto que escorreguei. Não conseguia parar porque gostava mais daquela sensação do que de estar em casa contigo. Eu disse diretamente. Ela encolheu os ombros e acenou com a cabeça em desespero. Não precisava de mais palavras. Eu percebi que não foi um acidente emocional. Foi uma longa jornada de permissão, e quanto mais permitia, mais fundo escorregava. Sobre esta noite, eu perguntei, tinhas mesmo a intenção de terminar? Sim. Ou era para ver se ele te escolhia a ti, ou a mulher dele? Ela assustou-se. Não esperava que eu soubesse que ele já era casado. Pensaste que eu não sabia. Eu disse. Ele disse que estava separado e tu acreditaste. Tu quiseste acreditar. Eu investiguei. Eu disse calmamente. Ele tem esposa, filhos, e não tem intenção de abandonar ninguém. Ela olhou para mim com os olhos arregalados, surpresa misturada com desespero. Tu investigaste? Não foi difícil, eu disse. Quem quer trair é muito bom a esconder, mas os traidores costumam esquecer uma coisa. Não são os únicos que conhecem a tecnologia. O rosto dela ficou branco. Neste ponto, eu sabia que o golpe mais forte ainda estava por vir. O teu telemóvel, eu disse. A mensagem não é a única coisa que esqueceste de apagar. Ela olhou para mim, a respirar ofegante. O que é que viste? O suficiente para perceber que já não estavas perdida, mas que tinhas escolhido um caminho. As lágrimas dela escorreram novamente, mas eu não senti pena, essa sensação já não existia. Abri o meu telemóvel, abri a pasta de arquivos e coloquei-o na mesa. Abre tu. Ela estendeu a mão, a tremer como quem está prestes a tocar fogo. Ela abriu. O ecrã acendeu-se, mostrando uma lista. Capturas de ecrã, agenda, mensagens, breves gravações de áudio. Abre a primeira. Eu disse. Ela abriu. Era uma gravação de 8 segundos. A própria voz dela. Não ligues mais em vídeo. Se ele vir, estou tramada. Ela levou as mãos à boca
as lágrimas a jorrar como uma barragem que se rompe. Eu não sabia que isto ainda estava aqui, eu apaguei no meu telemóvel. Mas esqueceste que o iCloud sincroniza, eu disse. Ela tremia tanto que o telemóvel quase lhe caiu da mão. Abriu a segunda, era uma captura de ecrã. Esta noite, Vinte, tem cuidado. Ela recuou meio passo. Eu não estava a tentar enganar-te. Eu queria mesmo parar. Eu não respondi. A terceira era uma captura de ecrã de uma videochamada perdida, o nome do homem exibido na íntegra. A esta altura, as pernas dela cederam. Ela sentou-se no chão, as mãos na cabeça. João, eu errei. Errei mesmo. O silêncio cobriu a sala, tão intenso que eu conseguia ouvir o vento no corredor assoprar pela fresta da porta. E o último? Eu disse. A voz uniforme como água gelada. Ela olhou para cima, os olhos injetados de sangue. Há mais? Abri o último ficheiro. Uma nota do seu próprio telemóvel, recuperada do lixo. Se a noite correr bem, fala logo sobre o divórcio. Ela desatou a chorar como se alguém a tivesse puxado por fios, sem mais lágrimas. Apenas soluços sufocados como alguém que perde o fôlego. Tu ias divorciar-te de mim? Eu disse. Para ficar com ele? Não, não. Eu só pensei besteira. Eu não me atreveria a fazê-lo. Mas escreveste, eu disse. Eu estava zangada naquela altura. Não sabia o que estava a fazer. Mas pensaste. Eu disse lentamente. Pensaste muito claramente. Ela desabou completamente no chão. Sem conseguir mais sentar-se, cobriu o rosto com as mãos. Os ombros a tremer continuamente. Mas as lágrimas não faziam as palavras no ecrã desaparecerem. Sentei-me em frente a ela. Faço-te uma última pergunta. Ela olhou para mim, os olhos em pânico como se tivesse medo de perder o fôlego. Se esta noite eu não tivesse ido àquele apartamento, eu perguntei, cada palavra clara, terias falado em divórcio? Ela mordeu o lábio até sangrar. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Depois ela acenou lentamente com a cabeça, muito lentamente, mas acenou. A sala inteira mergulhou num silêncio profundo como o fundo de um poço. Não havia mais nada a salvar. Levantei-me. Obrigado por teres sido honesta, eu disse. A partir daqui, tudo está claro. Ela estendeu a mão como se quisesse tocar-me. João, peço-te, não me deixes. Esta noite não sou eu que te deixo, eu disse. Foste tu que escolheste sair deste casamento primeiro. O rosto dela contorceu-se. Soluços sufocados como alguém sem forças. Mas eu não recuei, não hesitei. Eu via apenas uma coisa. A verdade, por mais cruel que fosse, precisava de ser revelada. E o momento em que ela acenou com a cabeça a confirmar a intenção de se divorciar foi o ponto final para nós. A sala, após a confissão dela, já não tinha cheiro de perfume. Apenas o cheiro frio da verdade recém-revelada. Ela estava encolhida, os olhos vermelhos e inchados, as mãos apertadas inconscientemente, como quem quer agarrar algo que lhe escapou há muito tempo. Eu estava ali, a olhar, lá, sem raiva, sem irritação, apenas lúcido. Essa lucidez fazia com que a distância entre nós dois se tornasse cada vez mais clara. Como uma linha de tinta branca que alguém acabara de traçar no chão, ninguém mais atravessava para o lado do outro, a menos que realmente o quisesse. Abri o armário e peguei numa pequena caixa de madeira, colocando-a na mesa. Ela olhou para ela, a respiração presa como se tivesse acabado de ver o final de um filme que não queria continuar a assistir. Não era medo dos documentos na caixa. Era medo do que aquela caixa representava. Os meus limites. Os limites que ela tinha ultrapassado continuamente nos últimos 3 meses. Esta noite não discutimos, eu disse, a voz mais calma do que a luz amarela da casa. Apenas deixamos claro o que escolhemos. Ela engoliu em seco, os olhos fixos na caixa, mas sem ousar perguntar. Abri a tampa, coloquei 2 pilhas de papéis na mesa e depois olhei para ela. Não te forço a nada, mas não continuarei a viver num casamento em que uma das partes só se agarra por medo de perder a face. O rosto dela tremeu. Eu não me agarro. Eu errei. Erraste, eu repeti, mas não voltaste atrás. Ela baixou a cabeça, as lágrimas a caírem na mesa como gotas de reconhecimento. Sentei-me à sua frente, sem pressão, sem ceder. Toda a minha energia neste momento estava concentrada numa coisa. Se continuarmos, tem de começar pela verdade, e não pelo medo. Esta noite, eu disse, tu ias terminar tudo comigo.
Eu não te culpo. Só quero saber se ainda queres estar aqui. Ela inspirou profundamente, os olhos inquietos. Eu quero ficar. Então prova-o. Eu empurrei o telemóvel dela na direção dela. Tu dizes que queres manter este casamento. Mas o que eu vi nos últimos 3 meses é que tu estavas a manter o outro homem. Ela abanou imediatamente a cabeça e desatou a chorar. Não, não é isso. Eu só estava vulnerável. Vulnerável? Eu disse lentamente. Mas soubeste esconder. Vulnerável. Mas marcaste encontros. Vulnerável. Mas foste suficientemente lúcida para apagar o histórico. Usaste todas as tuas forças para defender outro homem. Mas usas as lágrimas para me pedir para acreditar em ti. Ela soluçou, mas não conseguiu refutar. Coloquei a mão no telemóvel, virando o ecrã para ela. Se realmente queres parar, vais fazer-lo agora. Não prometer que vais fazer. Ela olhou para mim, os olhos como os de alguém que está entre duas pontes, uma das quais acabou de ser queimada. Tu queres que eu faça o quê? Corta com ele agora, sem deixar uma saída para nenhum de nós. Ela respirou tremulamente, mas estendeu a mão para pegar no telemóvel. O ecrã acendeu-se, o nome do outro homem aparecia no topo da lista, como uma mancha de tinta ainda fresca. Ela abriu a informação de contacto, parou por alguns segundos, eu não a pressionei. Eu queria que esta ação fosse a escolha dela, não uma reação ao medo. Finalmente, ela carregou no botão de bloquear. Um pequeno clique soou. Tão leve que, se não se prestasse atenção, não se ouviria, mas o suficiente para que eu visse os ombros dela relaxarem como se tivesse acabado de cortar um laço que ela própria criara. Mas ainda não acabou, eu disse. Ela olhou para cima, os olhos como quem espera um julgamento. Eu empurrei o telemóvel de volta para ela. Envia uma última mensagem. Uma mensagem que não lhe dê hipótese de voltar. Ela olhou para o ecrã por mais tempo do que eu esperava. Talvez porque, por alguns segundos, ela ainda tivesse de enfrentar a pergunta. Se ele respondesse, ela hesitaria. Um momento de hesitação passou. Mas depois o dedo dela moveu-se. A mensagem apareceu. Isto termina aqui. Não me procures mais. Ela mostrou-me antes de enviar. Sem justificações, sem fraquezas, sem deixar a porta aberta. Acenei com a cabeça. Ela carregou em enviar. 5 segundos depois, o telemóvel tocou. Ele ligou novamente. Ela sobressaltou-se como se tivesse levado um choque elétrico. Eu fiz um sinal para atender em alta voz. A voz do homem soou, com familiaridade misturada com descontrole. O que estás a fazer? Quem está aí? Não te faças de estranha. Não consegues abandonar-me. Ela olhou para mim, os olhos em pânico. Eu não disse nada, apenas inclinei o queixo em sinal. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Eu já disse, acabou. Ele deu uma risada sarcástica do outro lado. O teu marido está aí. Não está? Tens tanto medo dele, é? Achas que ele consegue manter-te para sempre? Esperei que ele terminasse a frase e depois disse cada palavra claramente, sem levantar a voz, mas suficientemente frio para interromper a chamada. Ela acabou de escolher. Não te tornes alguém desagradável. Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. Depois a chamada desligou. Sem despedida, sem ameaças, apenas um breve bip e o rosto pálido dela. Peguei no telemóvel, pousando-o na mesa como se tivesse fechado uma porta que ela deveria ter fechado há muito tempo. Isso é apenas o primeiro passo, eu disse. Ela olhou para mim, à espera do próximo, como alguém pronta para enfrentar a última onda. Abri a caixa de madeira, tirei o acordo financeiro. Não era uma lista, mas um parágrafo contínuo que eu tinha escrito nas noites em que sentia que a casa estava desequilibrada. A partir de hoje, cada um mantém as suas contas separadas, as despesas são transparentes, sem deixar que as emoções causem confusão. Os 2 telemóveis abertos durante 6 meses para reconstruir a confiança, não para controlar. Informação clara antes de cada encontro à noite para evitar mal-entendidos. Se um de nós voltar a desviar-se, o casamento termina limpa e definitivamente, sem hesitações. Ela leu lentamente, cada palavra parecendo atingir o ponto mais sensível do seu coração. João, tu já não confias em mim? Confiança não é algo que se diga por dizer. Eu respondi. Confiança é algo que se reconstrói, e esta é a sua fundação. Ela colocou a mão no papel, os olhos brilhantes, mas sem resistência. Eu concordo. Não concordes por medo, eu disse.
Concorda por entenderes. Empurrei a caneta na direção dela. Ela pegou nela, as mãos ainda a tremer, mas sem recuar. Quando a caneta dela pousou no papel, a sala pareceu respirar um novo ritmo. Não o ritmo do perdão, mas o ritmo de duas pessoas que tentavam erguer-se depois de uma longa queda. Ela pousou a caneta, a voz rouca. Eu quero mudar. Não ouso pedir-te para esqueceres. Apenas peço que vejas que estou a voltar atrás de verdade. Esta noite, eu disse. Eu não decido se ficamos ou partimos. Esta noite apenas registro que tu deste meio passo nesta direção. Ela baixou a cabeça, as lágrimas escorriam, mas já não havia soluços. Como alguém que acabou de passar por uma grande tempestade, ainda não firme, mas silenciosa. Amanhã, eu disse, eu não ando por ti. Tu mantens este casamento. Eu apenas fico no meu devido lugar. Eu entendo. Levantei-me e recolhi a caixa de madeira. O teu quarto é ali. Descansa. Amanhã continuamos a falar quando a cabeça estiver mais clara. Ela caminhou lentamente em direção ao corredor, as mãos agarradas ao batente da porta como se tivesse medo que o seu corpo desabasse a qualquer momento. Quando a porta do quarto de hóspedes se fechou, a casa mergulhou no silêncio. Não o silêncio da separação, nem o silêncio da reconciliação, mas o silêncio de duas pessoas que acabavam de voltar aos seus devidos lugares após um grande impacto. Sentei-me no sofá, olhando para a luz que se projetava na parede. Esta noite não houve vencedores nem vencidos. Ninguém humilhou ninguém, nenhuma raiva explodiu. Apenas uma pessoa parou a tempo e outra foi forçada a parar. E no meio daquele silêncio, eu sabia claramente que este casamento ainda não estava salvo. Apenas tinha acabado de chegar à outra margem, onde o amanhã decidiria tudo. A manhã seguinte chegou suave como uma fina camada de névoa. Abri os olhos, não por causa do despertador, mas pela sensação de que algo na casa tinha mudado. Já não havia o som de passos que tentavam esconder o embaraço. Não havia mais soluços contidos na garganta, apenas a luz do sol a entrar pela fresta da cortina, iluminando o chão da casa que tinha passado por uma noite mais longa do que os últimos 3 meses juntos. Sentei-me, puxei um pouco a cortina. Lá fora, a rua estava normal. Algumas pessoas a correr de manhã cedo, uma padaria abriu antes da hora, as motas passavam deixando um leve rasto de vento. A vida não muda só porque uma casa acabou de passar por um terremoto emocional. As pessoas continuam a viver, o mundo continua a girar. Mas em mim algo parou completamente e depois começou de novo, como um relógio a quem se troca a pilha depois de muitos dias a marcar as horas erradas. Fui à cozinha fazer café, o vapor quente subia, o cheiro do café torrado espalhava-se pelo ar, tocando o silêncio como se quisesse preencher. Um pouco. Uma noite longa deixou a minha mente mais clara, sem ressentimento, sem exigir respostas. Apenas a verdade ali, como uma rocha exposta depois que a água recuou. A verdade não precisa de adornos. A porta do quarto de hóspedes abriu-se suavemente. Sofia saiu, a silhueta dela mais pequena, como se estivesse a tentar não ocupar espaço na casa que antes era de ambos. O olhar dela dirigiu-se para o chão, e só depois ousou levantar-se para me olhar. Já não havia lágrimas, apenas embaraço e um pouco da cautela de quem sabe que está a pisar em terreno novo. Conseguiste dormir? Ela perguntou. A voz baixa. Sim, eu respondi. Uma palavra suficiente. Não queria usar mais do que o necessário. Ela sentou-se na beira da mesa, as mãos entrelaçadas, mas sem tremer como na noite anterior. Parece que a noite tinha levado toda a sua histeria, deixando uma mulher que estava a enfrentar-se de verdade. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Não um silêncio tenso, mas o silêncio de duas pessoas que precisavam de ouvir o fôlego do novo dia antes de dizer a primeira palavra com peso. Queres dizer alguma coisa? Diz. Eu falei. Ela olhou para a chávena de café na minha mão como se estivesse a ver um objeto familiar, mas não ousava tocá-lo. Não sei por onde começar. Ela disse baixinho. Eu sei que ontem à noite tu viste tudo, e sei que não há desculpas suficientes para o que eu fiz. Acenei levemente, sem a interromper. Mas quero dizer isto. Ela continuou. Ontem à noite li o acordo que escreveste. Percebi o quanto estavas cansado de mim. Não cansado de ciúmes, mas cansado de ter de tentar manter alguém que já não estava do meu lado. Apertei levemente a mão em volta da chávena de café. Aquela frase atingiu exatamente o lugar que eu pensava que ela não veria. Ela respirou fundo.
Não ouso pedir-te para voltares a confiar em mim imediatamente. Apenas te peço uma oportunidade para provar, pouco a pouco. Não vou fazer mais promessas vazias. O que eu conseguir fazer, tu verás. Olhei para ela por um longo tempo, não para medir o quanto ela era sincera, mas para ver se eu ainda tinha espaço para ouvir essas coisas. Não decido hoje, eu disse. Um assunto tão grande decidido numa só manhã, seria apenas emoção a guiar. Ela acenou com a cabeça. Embora eu visse uma ponta de decepção nos olhos dela, mas ela entendeu, e essa compreensão suavizou a expressão do seu rosto. A partir de agora, eu continuei. Eu vivo exatamente como escrevi no acordo, sem levantar a voz, sem desenterrar o passado, mas não esconderei mais os meus sentimentos. Se estiver cansado, digo. Se precisar de distância, mantenho-a. Se precisar de silêncio, fico em silêncio. Ela mordeu o lábio, mas não reagiu, apenas ouviu. E eu não te prendo. Eu disse lentamente. Se quiseres ficar, mantém-te firme. Se fores embora, abro a porta. Eu já não discuto com ninguém. Um breve soluço apareceu nos olhos dela, e depois desapareceu como uma lágrima que cai na água. Eu entendo, e farei a minha parte. Pausei a chávena de café na mesa, olhando para ela mais claramente. Tu não mudas por medo de me perderes. Tu tens de mudar por ti mesma. Caso contrário, ficar aqui não significa nada. Ela suspirou como alguém que acabara de ouvir a frase de que precisava, mas que também mais temia. Eu sei, e vou recomeçar por mim mesma, assumindo a responsabilidade pelos meus atos. Um silêncio suave espalhou-se pela sala. Não era um tipo de paz feliz. Era um tipo de paz de aceitação. Quando as pessoas deixam de lutar contra a verdade, tudo se acalma. João, ela chamou baixinho, obrigado por não me teres abandonado ontem à noite. Olhei para a janela, onde a luz entrava pouco a pouco. Eu não sou o tipo de pessoa que foge dos problemas, mas também não retenho o que não quer ficar. Ela baixou a cabeça, desta vez não para evitar o meu olhar, mas para se encolher como alguém que está a passar pelo primeiro limiar da maturidade tardia. Levantei-me primeiro. Hoje, vamos apenas viver normalmente, sem remoer o que aconteceu ontem à noite, sem que ninguém force o outro a estar perto ou longe, apenas para deixar o dia passar e ver se, no final do dia, ainda queremos viver na mesma casa. Ela olhou para mim um pouco surpresa. Talvez não pensasse que eu seria tão calmo. Mas a calma não era porque a dor tinha desaparecido. A calma era porque eu tinha clareza sobre o que mais queria manter neste momento. Eu mesmo. Esta noite, eu disse, saberei que direção quero seguir. Ela acenou levemente. Vou esperar. Ninguém sorriu, mas ninguém chorou. Ambos ficaram naquele ar suspenso, e depois cada um seguiu para um lado da casa. Começando um dia que ninguém sabia como terminaria. Lá fora, o vento da manhã soprava suavemente, trazendo o cheiro de plantas recém-regadas do jardim de alguém lá embaixo. Uma manhã normal, mas para mim, era como a superfície calma da água depois de uma longa chuva. Sem brilhos, sem ondas, apenas paz. E naquela paz, eu compreendi uma coisa. Não foi o amor que salvou duas pessoas, mas a lucidez. Não foi o perdão que curou a ferida, mas a decisão de viver uma vida sem mais enganar a si mesma. Se ela mantivesse a palavra, talvez encontrássemos um caminho comum. Se não o fizesse, eu era suficientemente forte para seguir sozinho. Naquela manhã, bebi o resto do café que tinha arrefecido, levantei-me e recomecei o meu dia. Sem promessas, sem expectativas, sem me agarrar a nada. Apenas caminhando e deixando o coração saber onde queria estar.